Fazer o seguinte, nós vamos falar também a respeito dessa questão da organização das forças na Câmara de Vereadores, mas já que nós tocamos no assunto, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, dessa questão das emendas de bancada, quero convidar você, Lídia e Elivaldo, a participar comigo de uma entrevista com o líder do prefeito na Câmara de Vereadores, o vereador Renato Berger. Vereador, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado por atender aqui o nosso convite, o convite do Jornal do Piauí. Eu quero começar a conversa com o senhor a partir deste assunto. Como é que vai ser o diálogo com os vereadores para, inclusive, convencê-los dessa dificuldade que é a situação financeira da Prefeitura de Teresina para a liberação dessas emendas? Bem, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, aos espectadores, telespectadores, enfim. Nós temos uma vantagem nesse momento, né? Nós temos um prefeito hoje que ele já foi vereador. Ele entende a situação do vereador e que quer fazer uma gestão para Teresina que atenda principalmente aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas humildes. Muitas dessas emendas vão de encontro a essas necessidades, porque são pequenas emendas, né, que vão atender bairros pequenos que, logicamente, vão de encontro à necessidade de pessoas que mais precisam. O que a gente precisa, não tanto o vereador, os vereadores da situação como os de oposição, né, que eu coloco nesse momento assim como os vereadores e as vereadoras de Teresina, porque nesse é um momento em que a gente não deve ter oposição. É um momento em que todos têm e devem torcer para que dê certa gestão, para que o nosso povo seja, né, vamos dizer, receba os benefícios necessários e que a cidade possa melhorar. Então, acho que é um momento que nós todos vamos estar torcendo por uma gestão, né? A gestão do doutor Pessoa e do delegado Robert Rio. E tem que se entender também que recursos não são fáceis, né? E a Prefeitura tem feito, né, os novos secretários, principalmente o vice-prefeito e secretário de Finanças Robert Rio, um levantamento, né, das receitas municipais, das despesas do município hoje, né? Dos problemas existentes e que são uma prioridade colocada para a gestão de doutor Pessoa. Vai ser fácil convencer os vereadores disso? É simples fazer isso, vereador Renato? O senhor também tem experiência na Câmara, conhece bem a realidade, a pressão dessas comunidades, né, dessas lideranças também. Exatamente. Bom, é importante para o vereador, para a vereadora, que eles entendam o momento. O momento é difícil, até o quanto é difícil, como está difícil, o que tem, o que não tem. Então, o que precisa? É ter um trabalho, né, claro para as pessoas, sincero e real. Né? E é esse, o meu papel nesse momento é esse. Eu tenho conversado não conversei com todos ainda, mas tenho conversado com vários vereadores e vereadoras, né? Tenho conversado já com alguns secretários, né? Eu já tive contato com o secretário de governo, o secretário de planejamento, o ministro João Henrique, né? O Adolfo Nunes, estive com o secretário de educação, né? Vou estar amanhã com o vice-prefeito e secretário de finanças, né? Para que a gente possa entender, né, a real situação e que possa levar essas informações à Câmara Municipal, quer dizer, aos vereadores da Câmara. A maior importância para um bom entendimento é a clareza de informação, né? É você mostrar a realidade, é você jogar aberto. E eu acho que a Câmara, tanto a Câmara como a Prefeitura, tem esse interesse. E o meu papel é esse, é de fazer com que as informações cheguem, né, precisas, corretas, reais, né, e que as reivindicações, que as posições dos vereadores cheguem também à Prefeitura de Teresina, ao Poder Executivo, com muita clareza e com muita sinceridade. O senhor admite, vereador, uma base consistente para permitir as condições de governabilidade de Teresina na Câmara Municipal? Com certeza. Nesse momento a gente não tem oposição, não existe oposição. Mesmo daqueles que se elegeram pelos partidos de oposição? Não tem, eu tenho conversado com ele, não tem. Hoje todo mundo está torcendo e querendo que a gestão dê certo. Eu vou dar um exemplo aqui, vereador, né, Edson Mello, vereador Evandro Ide, vereador Gustavo Carvalho,
enfim, né? Assim, todos querem que dê certo, e eu acho que tem sido. Quer dizer que mesmo não fazendo maioria nas eleições, o doutor Pessoa não terá oposição? No momento, não. O momento é de procurar que se acerte, procurar que dê certo. E ao longo do tempo você define quem é e quem não é oposição. Quer dizer, a oposição ela não será colocada pelo partido A, B ou C que não apoiou ao doutor. E é o que a gente tem visto, né? Todos querem acertar. E o presidente Jeová, ele vinha anteriormente já fazendo um trabalho, né, para que a gente tivesse uma base consistente de apoio ao prefeito. E ele conseguiu isso, né? Ele conseguiu isso. E não teve nem muita dificuldade, porque as pessoas entendem que o momento é de preocupação e é muito difícil. Essa pandemia ela tem maltratado a todos, tanto na questão, né, de saúde, como na questão financeira. O senhor acredita também, por exemplo, assim como os vereadores de oposição podem ser de situação, alguns de situação podem virar oposição? Por que eu pergunto isso? Porque você viu aí o próprio doutor Luiz Lobão questionando, cadê as emendas, prometeram e tal. Esse tipo de questão pode acontecer? É difícil, mas pode. Não pode. Eu não vou dizer que não possa acontecer. Mas não tenho sentido isso na Câmara. O que o senhor sente mesmo é adesão? O que eu tenho sentido na Câmara é que todos os vereadores e vereadoras têm um interesse só, é que dê certa gestão. O vereador, ele não é difícil também de se dialogar, de se tratar com o vereador. O que o vereador quer? Quer ser ouvido. Né? Quer ser ouvido, quer ser respeitado. E essa é a vantagem do Pessoa, né, ser prefeito, porque ele foi vereador e não foi só um mandato. Né? Ele conviveu com a gente e ele era uma pessoa bem relacionada, amiga e que tinha essas mesmas preocupações. Lídia Brito, do CidadeVerde.com, também participa com a gente dessa entrevista. Lídia. Boa tarde, vereador Renato. Vereador, a gente tem acompanhado, né, esses líderes de alguns partidos dando esse sinal de paciência, né, de que vão esperar no primeiro momento como é que a gestão de doutor Pessoa irá se sair, mas também a gente já ouve lá na Câmara alguns vereadores colocando que estão esperando uma conversa com o doutor Pessoa já há algum tempo, esperando aí um espaço na agenda do prefeito. Quando é que o doutor Pessoa vai conversar com esses vereadores e até mesmo legendas que foram eleitas vereadores eleitos na oposição, como o caso do PSL. Lídia, prazer estar com você novamente. A Lídia ela está sempre na Câmara, eu gosto, é uma pessoa, né? Demais, né? É uma grande jornalista. Deixa eu dizer, a preocupação que os vereadores estão tendo, logicamente que o doutor Pessoa está tendo, o mais rápido possível poder sentar, conversar, dialogar com todos nós. O problema é que existem na prefeitura ainda alguns problemas que são pontuais e que precisam de uma resolutividade urgente, né? E esse é o momento. O doutor Pessoa assumiu o dia 1º, mas está na prefeitura, quer dizer, o primeiro dia foi ontem, né? De atividade mesmo, de chegar na prefeitura e sentar. E os problemas foram muitos. A questão da chuva, que todo ano nesse período é uma calamidade. A questão do transporte público, que tem, né, maltratado muita população e não é de agora. E que vocês viram que eles tiveram já uma reunião com os empresários de ônibus para saber cobrar, pedir, né? E assim, então são vários os problemas existentes. E o que precisa nesse momento, certo? Ouvir agora a Câmara também. Então, eu estou conversando hoje à noite, eu fiquei inclusive de ir à casa do deputado Adolfo, porque você é tanta gente lá para falar que você é até difícil ele ouvir, porque você está falando e muita gente aqui. Então, eu fiquei de ir à casa dele, ele convidou para que eu fosse lá, para que a gente possa conversar e marcar uma pauta de conversa, né? Ver assim, olha, a partir de que dia, como será esse primeiro contato, vamos todos juntos, é a bancada, é individual, para que a gente possa sentir como o prefeito, né, quer iniciar esse diálogo com a Câmara Municipal. Né? Estabelecer qual é a regra desse diálogo. A vantagem dele, eu volto a dizer, porque ele foi vereador e vários dos que estão lá, né, já o conhecem, já sabem a sua maneira de ser, ele conhece. E ele tem um respeito muito grande pela Câmara, né? O que é importante também. Eu vou trabalhar, mas a Câmara é importante.
E outra coisa, todas as decisões precisam, e é o que ele quer, que infelizmente muito se deixou a desejar nesse ponto, é que você precisa saber da população o que a população quer. Questão do transporte, né? Fizeram um sistema de transporte, e a gente sabe que não foi por mal, mas fizeram, mas esqueceram de conversar com uma pessoa. A Câmara pode intervir nessa questão aí, vereador? Pode ajudar, né? Intervir no sentido de ajudar. De ajudar, pois é, rever algumas... Pode. Olha, algumas a população normas. não foi ouvida na questão do transporte. Foi mal feito, então? Esqueceram de conversar com a população. Então, esse é o sentimento que a população tem. Fizeram desse jeito porque não conversaram com a gente, não ouviram a gente. E a Câmara ela pode ser importante nesse momento para esse diálogo. Fazer essa interlocução. Fazer essa interlocução. A Lídia Brito tem perguntas do CidadeVerde.com. Lídia? Vereador, a gente tem acompanhado lá na casa também os vereadores já se movimentando com relação à composição das comissões técnicas. Alguns partidos já estão discutindo a formação de blocos parlamentares e o PSD, né, o partido elegeu o senhor Ismael Silva. Como é que o partido está participando dessas conversas e o que o PSD pretende ocupar de espaço com relação a isso? Bem, nós inclusive abrimos mão, né, ficamos apenas com a segunda suplência da mesa, porque nós dissemos que queriam participar das comissões, efetivamente das comissões da Câmara, né? E nós dois do PSD, nós somos advogados, então acho que é importante que a gente tenha participação na Comissão de Legislação e Justiça. Essa é a nossa luta, para que a gente, ou eu ou Ismael, mas que nós possamos participar, né, da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. E eu tenho muito interesse em participar também, não preciso como presidente, mas como membro da Comissão de Educação. Né? Educação e esporte é uma bandeira que eu sempre tive, né? Que eu sempre lutei, que eu continuo a trabalhar, que eu tenho ideias, que eu tenho projetos para ela. Então, eu gostaria muito de participar dessas também. Então, se inicia uma discussão, e eu acho que ela foi suspensa um pouco, não é, pela ausência do nosso presidente, o Jeová, mas que já está em casa, eu acho que está se recuperando, semana que vem ele já deve estar com a gente. Mas o debate pode ser retomado. Aí o debate deve ser retomado. Mas enquanto isso vai se montando, né? Algumas coisas, conversando, mostrando, conversando com outros partidos para que a gente possa ter essa participação. A Lídia Brito, inclusive, Lídia, você ouviu hoje o vereador Deolindo Moura, que falou a respeito de como é que ele imagina ser um modelo ideal, né, para esse tipo de discussão na Câmara de Vereadores, Lídia? Os vereadores estão fazendo já essa discussão, né, como o vereador Renato acabou de falar, esperando o retorno de Jeová Alencar, mas alguns partidos já manifestam, Joel, o seu interesse por algumas comissões. É o caso do PT. O partido tem interesse em indicar a presidência da comissão que é considerada a mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E o vereador Deolindo fala do nome que o Partido dos Trabalhadores já tem para essa vaga. Vamos acompanhar. No que diz respeito à casa como um todo, a gente vai estar recebendo o pleito de cada um dos vereadores, ouvindo, para que a gente possa ter o menor trauma possível na formação das comissões. Ou seja, a gente organizar os vereadores naquilo que eles têm mais afinidade, contemplando a todos e garantindo que todo mundo possa participar, seja como presidente ou como membro das comissões. No que diz respeito à questão do Partido dos Trabalhadores, a gente está pleiteando, logicamente, a Comissão de Legislação e Justiça. É uma das comissões mais importantes da casa e o nome que nós temos pautado é o nome do vereador Dudu, um vereador experiente que conhece a casa, que já esteve nessa comissão e sem dúvida nenhuma vai poder contribuir bastante aí com essa tarefa. Nós estamos inclusive conversando com outros, que eu não gostaria de revelar, lógico, mas com outros colegas vereadores para que a gente possa formar, né, um bloco maior. Quanto maior o número de vereadores, melhor a participação nas comissões e é isso que todo mundo está buscando fazer. O Partido dos Trabalhadores, portanto, pedindo a presidência, né, solicitando a presidência da principal comissão da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos que tramitam na Câmara de Vereadores. É uma pedida alta? Olha, não, eu acho que é para você ver, assim, todos têm interesse em trabalhar, em contribuir. É o caso do PSD. Eu acho que a gente pode contribuir também muito lá. Nós temos como os dois membros do nosso partido são advogados, tanto eu como o Ismael,
é uma comissão importante e uma coisa tem que ser... Por isso é que eu digo, ó, o diálogo é a melhor coisa para que a gente chegue a um denominador comum. Nós não fizemos questão de participar da mesa. Né? Tanto o candidato foi, a hora que falaram é o fulano, nós concordamos com todos eles. Está certo até que o Ismael não votou na chapa, ele se absteve. Mas nós concordamos com tudo, não criamos problema. Ligaram, inclusive, o próprio vereador Dudu ligou para mim, Renato, você ia ser segundo, terceiro secretário, segundo e tal, você abre mão? Eu falei, sem problema, né? Montem a chapa, não há problema nenhum. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas que não estão na mesa também, eu acho que devem ter, nesse momento compensação, também, né? uma compensação para participar, porque a mesa, de qualquer maneira, já tem muitas atribuições também. E as comissões, principalmente a de legislação, justiça e sanção final, ela precisa, né, precisa muito de uma pessoa que se dedique bastante. Né? Mas, assim, ninguém vai brigar por isso. Você acha que não é uma questão que vai trazer traumas dentro da Não, casa? de jeito nenhum. Pelo contrário, eu sou uma pessoa de diálogo. O que nós queremos é participar contribuindo. E eu acho que é importante para a gente nesse momento. O PT, ele tem a primeira vice, né? O PMDB tem a presidência, né? Assim, o DEM tem a participação na mesa, e por aí vai. Então, o PSD poderia ter, né, participação nessa comissão. Alguns dos partidos que têm maior bancada, PSDB, PDT, são partidos que estavam na oposição. Eles vão ter participação maior nessas comissões por causa disso? Olha, eles têm que ter participação, né, também. A própria lei orgânica, o próprio regimento interno, ele diz que tem que haver a participação, né? Quanto maior possível de todos. Né? Lógico que quem tem as maiores bancadas, eles procuram sempre as presidências das mais importantes. Mas, assim, você tem que ver, olha, nós estamos na mesa diretora da casa. Então, acho que é justo que a gente ceda, né, a presidência ou a relatoria dessa primeira da comissão de legislação. Ó, vamos fazer o seguinte, vocês ficam de finanças, né? Ou vão para essa. Assim, lá se resolve. Eu não entendo, assim, em algum momento na Câmara que houve uma discussão e que houve acirramentos grandes por conta de comissão. É só que não é isso que vai fazer. Não, de jeito nenhum. A gente quer que a coisa transcorra em paz e que a cidade ganhe, que a população ganhe, né? E que as gestões possam funcionar. Por isso a importância, né, da gente dessa conversa, né, desse convívio lá, em termos de conversa, para que a gente chegue a um denominador comum. Vereador Renato Berger, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Muito obrigado.